Bienvenidos a la clase 20 de español. En esta clase tendremos de inicio una receta de la exquisita paella valenciana. Los ingredientes de la paella son los siguientes: 400 gramos de arroz bomba, 1 kilo de pollo troceado, 500 gramos de conejo troceado, 200 gramos de judías verdes, 100 gramos de garrofó fresco, 100 gramos de tomate troceado, 6 cucharadas de aceite de oliva, unas hebras de azafrán, pimentón rojo molido, uma ramita de romero, sal. Bom, pessoal, aqui nós temos a receita da paella, ou da paella valenciana. O nome valenciana porque é de Valência, na região da Espanha. Então eu tenho desse lado os ingredientes que são necessários para a confecção ou preparação dessa paella. Alguns nomes vocês não conhecem e depois faremos a tradução dos nomes mais difíceis para esclarecimento da receita. Verte el aceite sobre la paella y enciende el fuego. Una vez el aceite esté caliente, añade el conejo y el pollo y sófrelos hasta que adquieran color dorado. Recuerda darle vueltas a las piezas de carne para que se hagan uniformemente. A continuación, echa las verduras y rehógalas. Ahora es el turno del pimentón. Añádelo y remuévalo hasta apenas un instante. Enseguida tienes que verter el agua hasta los remaches de la paella para evitar que se queme. Añade el azafrán, el romero y la sal. Una vez que el agua rompa de hervir, déjalas unos 5 minutos en ebullición con fuego vivo. A continuación, baja el fuego medio y déjala cocer entre 20 y 30 minutos. Aviva el fuego y añade el arroz. La forma tradicional de ponerlo es haciendo una cruz en el agua que está hirviendo y repartirlo de modo uniforme por la superficie del recipiente. Aprovecha ahora para probar y rectificar de sal. Mantén el fuego fuerte durante unos 10 minutos y reduce el fuego a la mitad durante un tiempo parecido hasta que el arroz quede en su punto de cocción. Buen provecho. O que eu quero pontuar com vocês aqui, nessa elaboração da receita, com respeito à forma verbal que está sendo utilizada durante toda a receita. Se a gente for nesse primeiro verbo aqui, vierte el aceite sobre la paella. Ou seja, traduzindo verta o azeite sobre a paella. Encende o fogo e acenda o fogo. Eu vou continuar na mesma linha a ver o verbo que está. Uma vez o azeite esteja caliente, uma vez que o azeite esteja quente, añade el conejo y el pollo y sofrelos hasta que adquiera un color dorado. Añade, junte o coelho e o frango, sofrelos e fritos, até que adquira um color dourado. Todos esses verbos que estão aqui, o vierte, voltando para o sinal, agora não estou conseguindo voltar. Verte, encende, añade, hasta que adquira um color dourado. Recuerda, esse outro verbo aqui, recuerda
nada mais é do que um verbo, aqui recuerda, dale vueltas de las piezas de carne para que se fermente, a continuação, echa las verduras e rehógalas. Todos esses verbos estão no modo imperativo. O modo imperativo, assim como em português, a função dele é dar uma ordem ou um conselho. Se você olhar em toda a receita, você vai ver a presença dos verbos no modo imperativo, com exclusão de uns poucos, que é para formar as palavras. Por exemplo, aqui, uma vez o azeite esteja caliente, uma vez que o azeite esteja quente, nesse caso aqui temos um condicional, com exceção de uns poucos verbos para formar as palavras, os sentidos, a maioria dos verbos que nós encontramos na receita estão todos no modo imperativo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse detalhe, por eles estarem todos no imperativo. Passemos agora a olhar um cartaz. Um panfleto que trata mais de questões de saúde. La tuberculosis, una enfermedad que puedes prevenir se sabes como protegerte. A tuberculose ou a tuberculose, uma enfermidade que você pode prevenir se sabes como proteger, se você sabe como se proteger. Como preveni-la, que é, qual é o tratamento, quais são os sintomas. Infelizmente, eu não consegui colocar esse panfleto de uma forma maior aqui, para lermos todo ele, para verificar a condição verbal. Mas eu já posso adiantar para vocês que a forma verbal que nós encontramos no panfleto de saúde não está no mesmo modo verbal que está uma receita. Na receita nós temos a presença do verbo no imperativo e no panfleto nós temos a presença de outras modalidades verbais. Temos no modo indicativo, temos no modo subjuntivo e outras formas além. Bom, depois de a gente ver esses dois textos, vamos fazer uma interpretação dos mesmos. Primeiro, analisando os dois textos, percebe-se que todos os dois textos acima têm a função de informar, com a diferença apenas do conteúdo de informações, como é distribuída as mesmas na tela ou folha de papel. B. Somente a receita tem a função de informar, por isso a forma como foi escrita não contém sinais gráficos nem variação de cores. C. Somente o panfleto referente à saúde tem a função de informar, por isso a enorme quantidade de cores que há no mesmo. D. Nenhuma dos textos acima possuem a função de informar o leitor. Somente uma dessas questões, embora algumas estejam parecidas, somente uma dessas está correta. 2. Observando o tipo de verbos que estão presentes nos dois textos, verifica-se os verbos que estão na receita possuem mais um tom de mando, enquanto que no panfleto os verbos chamam o leitor a uma melhor reflexão sobre o assunto. Aqui faltou um detalhezinho, gente. Os verbos chamam, não é chama. Ficou um errinho aqui. B. Os verbos da receita não estabelecem nenhum critério e quem escreve uma receita pode usar o tipo de verbo que quiser. C. Os verbos do panfleto não dão a ideia de esclarecimento. D. Tanto os modos verbais da receita quanto do panfleto são os mesmos. Somente uma dessas aqui será a correta.
Analisando uma tira de Mafalda. Mafalda encontra sua mãe, que está fazendo a limpeza de casa. Boi. Então, a mãe se dirige a Mafalda. Já que me está ajudando, passa el plomero ao globo terráqueo e... Mafalda fica olhando para o globo. Em seguida, Mafalda pergunta: limpio todos os países ou só os que têm malos governos? 3. Na tira acima, Mafalda pede para auxiliar sua mãe com a limpeza. Mafalda então questiona: A. Se deve limpar somente os países no globo que possuem maus governos? B. Mafalda afirma que todos os países do globo possuem maus governos. C. Nenhum país do globo possui mau governo. D. Somente na Argentina há mau governo. Somente uma das questões é a correta. Número 4. Na tira acima, encontramos o verbo tienen. A conjugação do mesmo no presente indicativo é. Então, o que eu quero de vocês? Na tira, há uma expressão que utiliza o verbo nessa forma tienen, que é do verbo tener, do espanhol, que é a segunda conjugação ir. As três conjugações são ar, ir e ir. Então, eu deixei 4 alternativas com o verbo tener conjugado. Eu quero saber dessas 4 alternativas qual é a forma correta de se conjugar o verbo tener. Eu vou dar só uma mãozinha para vocês. Não vou apontar, mas eu vou só começar a conjugar. O correto é tengo, tienes, tiene. O restante falta mais 3. Vocês vão ter que saber ou pesquisar qual que é a forma correta. Bom, por último, eu tenho aqui uma propaganda de um pão da empresa Bimbo, que eu não sei se é da Argentina, não tenho certeza. El pan hecho con leche, que é o pão Bimbo. Quero que vocês analisem essa propaganda e verifiquem qual dessas alternativas é a correta. 5. No anúncio acima podemos entender que A. O pão de coloração branca, por isso se diz hecho con leche. Ou seja, o pão é de coloração branca, por isso que se diz que é hecho con leche ou feito com leite. B. O pão, ao ser partido, deixa cair pingos de leite. C. O pão é da marca Bimbo, que só produz pão integral. D. O pão é produzido com 5,3% de leite. Só uma destas é a correta. As questões estão todas na prova escrita. Vocês, por favor, peguem a prova, resolvam e enviem para o seu tutor. Muito obrigado.